Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre aqueles dias em que a gente não tá muito bem. Hoje eu tô vivendo um dia desses, né? Um dia em que você pensa um pouco, né, sobre as sequelas que o câncer te traz, né? E o que você vai perdendo, né, assim, da vida, de certa forma, né, por conta da doença, né? Se eu parar pra pensar nesses últimos 6 anos, assim, são incontáveis, né? As perdas que a doença me traz, né? Hoje, depois desse último ano especificamente, né? Essas perdas físicas têm sido mais visíveis, eu acho que a palavra é essa, né? E aí essa noite, assim, isso me afetou um pouco, sabe? Pensar um pouco nessa trajetória, talvez porque eu tenha visto o documentário da Glória Maria recentemente, né? E ela faleceu por conta de um câncer e o dela afetava, né, a questão da cabeça. Enfim, talvez isso tenha me deixado um pouco mais sensibilizada. E quem enfrenta o câncer vai ter também aí alguns gatilhos, né, que te levam, assim, para esse caminho. É passageiro, tá? Mas hoje eu quero falar sobre isso, porque ele é passageiro, mas ele existe, né? E quantas vezes, né, a gente tenta passar por eles como se eles não existissem, né? Então, assim, as pessoas de fora nos veem e falam: ah, você tá muito forte, você é muito guerreira. Tá, a gente pode, né, até ser forte boa parte do tempo, mas isso não acontece 100% do tempo, né? Isso tem ficado um pouco mais frequente a mim por conta das sequelas físicas que vão ficando cada vez mais visíveis, né? Acho que vocês já devem ter notado que eu tenho uma diferenciação, né, nos dois olhos, e tem dias em que isso tá um pouco mais forte, né, quando eu não descanso bem, quando eu forço muito, né, essa região da fala, então, quando eu voltei a trabalhar, isso se tornou bem frequente. No fim do dia, esse meu olho, assim, ele quase não abre, né, ele fica bem fechadinho. E quando eu não durmo bem, e essa noite eu não dormi bem, porque fiquei um pouco refletindo sobre esse documentário da Glória Maria, né? E aí, no dia seguinte, ele fica mais visível, né? A diferença física mesmo para os dois olhos. Mas, para além de estético, eu acho que o que mais incomoda são as percas de função, né? Então, assim, para além dessa perca estética, essa diferenciação que eu tenho nos olhos, né? Isso afeta na função da minha visão, que eu tenho a diplopia, né? Então, eu tenho uma visão dupla. Então, se eu precisar focar, por exemplo, né, para fazer alguma coisa, eu preciso fechar uns dos olhos, porque é como se este olho e esse ficassem olhando para direções diferentes, né? E para juntar isso no cérebro é um pouco mais complicado, então eu fico com uma visão duplicada, né? Então, se eu vou, por exemplo, ao mercado, isso é muito incômodo, né? Porque para olhar preços, enfim, são coisas mais detalhadas, né? Para usar o celular, para fazer uma leitura, que gosto bastante, né? Dessa área da escrita e da leitura, eu preciso fechar uns dos olhos, né? E isso causa também um estresse, né? Para essa musculatura, que já é uma musculatura afetada, né? Porque eu tenho ali ele afeta meu trigêmeo, então afeta toda essa musculatura, né? Que me gera também aqui dá pra perceber aqui um pouquinho, né? Assim, essa cava, né? É perca de músculo, tá? Então, quer dizer, uma coisa vai, né, juntando com a outra e vai agravando, né? Para além disso, eu não tenho sensibilidade aqui nessa região, então você vai comer, né? Fica aqui a sujeirinha e você não percebe, você precisa avisar as pessoas ao seu redor para te comunicar, né? E eu sei que parece pequeno, né? Falo, poxa, mas tudo isso a gente, né, vai driblando, vai tampando uns dos olhos, usa tampão, hora aqui, hora lá. Mas quando essas perdas elas vão se acumulando, né, isso vai mexendo mais profundamente com a gente, né? Assim, eu falo que é como se a gente fosse se perdendo, né, ao longo do tempo. Então, acho que eu comparo muito isso com a velhice, né? Que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo ali um pouco da capacidade, né, de fazer coisas que antes a gente fazia com muita tranquilidade. Só que isso acontece quando eu tenho 33 anos, né? Então,
você vai se perdendo, né? Eu não consigo mais chorar dos dois olhos, por exemplo, eu choro só de um olho, só choro do outro olho, que é normal, né? Por conta da radioterapia. Então, assim, são pequenas coisas, né? Mas que quando você não tá num dia legal, isso se torna, né, assim, ganha uma proporção maior, né? E aí no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre isso, assim, não, para além de ficar falando de quais são os meus problemas, né? Eu acho que todo mundo tem os seus, então não é essa a intenção do vídeo, né? Isso eu resolvo aqui, né, com meus médicos, enfim, embora não tenha muito o que fazer, é basicamente lida com isso porque não tem muito o que fazer no meu caso, né? Mas eu queria falar sobre tá tudo bem não estar tudo bem, sabe? Eu acho que tem dias que você não vai se sentir a pessoa mais guerreira do mundo como as pessoas te enxergam, né? Tem dias que você só queria não estar vivendo tudo isso, né? Na verdade isso é a maior parte do tempo, mas assim, a gente tem hora que aceita, né? Que essa é a nossa condição e pelo menos que bom que eu estou passando por isso, que significa que eu estou viva. Sim, a gente pensa isso às vezes, porque de certa forma, né? É verdade. Então, é um saco ter que fazer exames o tempo inteiro, é um saco ter que ficar indo ao hospital para se tratar, é um saco, mas isso significa que eu estou viva, né? Então, bom, que bom, vamos olhar sempre o copo meio cheio, isso é uma coisa que eu tento fazer, mas nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre você tá bem para isso. É, tem hora que isso é mais frequente, tem hora que isso é menos frequente, mas esse pensamento existe, né? E eu acho que a gente tem que se acolher, né? Nesses momentos, assim, de fato, acolher aquilo que você está sentindo, talvez conversar com uma pessoa muito querida ali próxima a você que vai compreender. Embora eu confesso que é um pouco difícil também fazer isso, porque de certa forma, se você vai conversar com alguém próximo a você, seu companheiro ou um amigo, você também acaba afetando um pouco essa pessoa, né? Porque também vai percebendo ali, né, o quanto as coisas estão mudando, talvez com uma velocidade para além do que a gente esperava. Eu confesso que essas perdas, né, enfim, eu já sabia que isso ia acontecer e vai acontecer e que talvez se torne cada vez mais frequente. Eu só não esperava que fosse tão rápido, eu confesso que tem sido mais rápido do que eu esperava. E aí veio o medo, né, assim, e acho que ter visto o documentário da Glória Maria, em que, né, ela acaba falecendo, e aí você pensa, poxa, ela com tantos recursos financeiros, né, e ainda diante disso, ela foi, né, assim, e foi cedo, porque embora ela tivesse ali uma certa idade, ela era alguém muito saudável, né, enfim, então, isso é uma perca muito grande para nós como cidadãos brasileiros, porque, enfim, ela foi de fato alguém muito importante, né? Pensando nas mulheres, principalmente mulheres negras como representatividade. Mas aí fiquei pensando um pouco assim, do medo mesmo, né? Assim, o medo de que isso uma hora chegue e vai chegar, isso, enfim, a gente sabe que a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer, independente de quando, o motivo, isso vai acontecer, mas você tem uma sensação, né, de isso estar mais próximo, conforme você vai ali se perdendo, né, você vai notando que você vai perdendo pequenas partes de si, né. Mas enfim, o que eu pensei, né, essa conversa aqui de hoje, né, assim, de o que não é fácil pra mim, tá, demonstrar a minha vulnerabilidade. Eu acho que ninguém gosta de se mostrar vulnerável, né, eu não costumo discutir isso, assim, com muitas pessoas, né, geralmente são as pessoas mais próximas a mim, que você vai falando uma coisa ou outra e tal, mas é difícil mesmo, né, assim, demonstrar as suas fragilidades, né? Mas eu pensei em fazer isso, né? Para que outras pessoas que acabem chegando aqui, né, nos meus vídeos, enfim, e a minha ideia é ajudar pessoas com a minha experiência, né? Para que elas entendam que todas nós temos esses dias em que as coisas não parecem tão cor-de-rosa assim, né? Em que o medo bate e bate profundamente, né? Em que a gente tem sim o medo de morrer e deixar nossos filhos para trás, né? Eu tenho uma filhinha de 8 anos, eu não lembro se eu já comentei aqui nos vídeos, mas eu tenho uma filhinha, né? Então, assim, alguém que depende de mim e que faria muita falta para ela, sim, né? Eu quero também um dia falar um pouco sobre isso, sobre o mundo continua a girar apesar da nossa falta, mas quem sente muito são os filhos, né? Eu acho que
é a pessoa que são os que mais sentem, na verdade, porque é assim, marido é óbvio que, né, nosso companheiro, nossas esposas, enfim, eles sentirão, né, enfim, mas a vida vai seguir para eles, né. Acho que para os filhos somente que, assim, ninguém substitui esse papel, né, de pai ou mãe para os filhos, ou um avô, uma avó, isso ninguém é capaz de substituir, né. Então eu acho que os filhos são sempre, assim, os mais afetados, mas, enfim, esses dias existem, sabe? E o que eu tento pensar, assim, primeiro, graças a Deus que eles passam, né? Assim como dias bons passam, dias ruins também passam, né? Então, o que eu tento fazer esses dias é me acolher, né? Validar aquilo que eu tô sentindo, é muito importante, né? Procurar alguém para conversar a respeito. No meu caso, eu faço terapia, então eu tento guardar bastante desses pensamentos e aflições para terapia, porque ali, né, como eu disse, é um lugar neutro em que a gente pode conversar e não vai preocupar uma outra pessoa, tipo, próxima a você, de ficar ali, sabe, assim, pesando ali, né, no dia a dia dela. Mas também, assim, eu queria me colocar à disposição, né, se você está vivendo esse período, enfim, e quiser conversar com alguém, eu estou aqui também disponível para isso. Tá, então você pode me mandar aqui nos comentários, você pode me procurar nas redes sociais, me mandar mensagem privada, né? Eu acho importante que a gente converse a respeito, né? Porque eu acho que quando a gente verbaliza, né? Quando a gente coloca para fora, a gente tira um pouco dessa aflição dentro de nós, né? Quando a gente para refletir sobre o que a gente está sentindo, de certa forma, a gente vai nomeando, né, os sentimentos que a gente tem e também vai encontrando formas de como sair, né, daquele dia ruim, enfim, né. O que a gente não pode permitir é que ele se torne rotina, né, que ele se torne ali a maior parte dos nossos dias. Acho que esse é o que a gente tem que evitar, assim, ao máximo, né. Mas então é isso, assim, esse era o recado que eu queria dar para hoje, né? Para que você aceite todos os sentimentos que vier aí, de acordo com a sua vivência e o seu desafio, né? O seu difícil. Isso, para além da vivência com o câncer, eu acho que é um acolhimento que a gente precisa ter mesmo como pessoas, né? Assim, de entender aquilo que a gente está sentindo no momento. Procurar ajuda sempre, né? Acho que a gente não pode guardar isso para nós e sermos consumidos, né, por esse medo, essa aflição. Eu acho que se a gente encontra alguém para dividir isso, né, a carga se torna um pouco mais leve, né. Entender que todos nós temos sequelas, né. Eu tenho uma amiga que passou recentemente também por uma retirada de útero, ovários, enfim, né, e ela falou uma frase até hoje, assim, eu tenho uma cicatriz gigante, como se eu tivesse tido um filho, né? E não foi, né? Uma cirurgia tipo, como uma cesariana, mas para retirada de órgãos, né? Então, todos nós carregamos cicatrizes, né? Acho que mesmo quem não vive com câncer, mas o meu recado aqui é especificamente para esse público, né? Todo mundo vai carregar, né? Alguma sequela dessa batalha, né? Eu acho que não tem como a gente sair de uma batalha sem nenhum tipo de sequela, ainda que ela seja talvez emocional, né? Mas eu acho que não tem muito como, né? Mas é buscar esse acolhimento, né? É buscar passar por esses dias difíceis da melhor forma possível, né? Então é se cuidar mesmo, né? Entender que aquele dia você não tá bem, é seu direito, né? Ninguém tá bem o tempo inteiro. E vencer, ter certeza de que amanhã vai ser um novo dia e que se talvez amanhã ainda não der para você melhorar, no próximo vai, né? Não deixe que isso se torne assim uma rotina frequente. E se estiver se tornando, busque ajuda, né? Terapia ou uma saída com uma amiga, né? Uma saída com um amigo. Passar um tempo de qualidade com seus filhos, né? Acho que os filhos recarregam a gente assim de uma forma indescritível, né? Então passe um tempo ali com os seus filhos, né? E as sequelas a gente vai aprendendo a lidar, né? Eu ainda estou aprendendo a lidar com as minhas, né? Eu ainda estou aprendendo também a entender que
né? É progressivo, enfim, né? Terei que adaptar a minha vida, terei que adaptar meu trabalho, né? Isso também é difícil, porque sou professora há 13 anos, né? Assim, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, né? E o que eu tenho aos poucos tirado, né, de mim essa atividade, né? Seja porque eu tenho passado bastante tempo afastada por conta dos tratamentos, né? E aí agora voltei, fiquei um mês, afastei de novo. E a volta também foi bem complicado, porque falar demais me dispara, né, as dores. Então eu estou aqui há 15 minutos falando e eu já estou sentindo o nervo pinçar, então já sei que tá dando meu limite aqui de fala, né? A minha visão me atrapalha, porque daí você não consegue focar, né? Eu atualmente trabalho com robótica, peças pequenas, né? Com as crianças, então essa coisa de fechar o olho o tempo inteiro também é cansativo, né? Então, assim, eu também tô aprendendo a lidar com as minhas sequelas, né? Faz parte, né? E eu tenho pessoas também queridas com quem eu possa conversar, né? Mas eu queria, na verdade, me tornar ponte, né? Assim, receptáculo para você que está passando por isso, né? Eu posso te ajudar a encontrar alguém, né? Para que você consiga conversar, uma ajuda profissional, tá? Mas é isso. Tá tudo bem, não está tudo bem. Esses dias passam, né? Tenha certeza de que eles passam. E se estiver demorando para passar, a gente tem que buscar, né, a solução. Então, para cada um isso é individual, cada um vai ter a sua forma, né, de sair do caos, enfim, de sair do sofrimento. Mas para todos nós existe uma luz no fim do túnel, né? Eu acho que estamos vivos, né? Eu acho que essa é a maior graça, né? A vida é rara, né? A vida é um sopro e o fato de estarmos vivos, assim, já é uma grande vitória, né? Então, ao invés de olhar para o copo vazio daquilo que a gente tem perdido, vamos olhar para o copo cheio das oportunidades que a vida nos reserva a cada dia em que a gente acorda, né? Cada nova oportunidade de ser feliz. É tentar, né, voltar os olhos para esse lugar, né? Para que a gente não fique sempre mal. Mas por hoje tá tudo bem, não está tudo bem, tá bom? Um beijo, vejo vocês na próxima.